Um mendigo dorme na porta de uma mercearia todas as noites, suportando humilhações do dono e do segurança. Mas o que ninguém sabe é que, enquanto todos dormem, ele está lá, protegendo o lugar em silêncio, até que uma noite algo acontece, uma acusação, uma agressão, e o mendigo desaparece. Quando finalmente olham as câmeras de segurança, a verdade vem à tona, uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. Era uma manhã úmida, e as ruas ainda estavam silenciosas, enquanto a cidade despertava lentamente. Na porta da pequena mercearia de esquina, um homem de pele marcada pelo sol e pelo tempo ajeitava seus pertences improvisados, papelões, uma manta velha e uma sacola com poucos objetos pessoais. Seu nome era Joaquim, mas para a maioria das pessoas que passavam por ali, ele não tinha nome. Era apenas um mendigo. Joaquim tinha olhos que pareciam guardar histórias demais para serem contadas. Ele não pedia esmolas, não incomodava, mas sua presença ali era suficiente para incomodar quem preferia ignorar sua existência. Dormia sob a marquise da mercearia todas as noites, uma tentativa de escapar da chuva ou do vento. Pouco depois das 6 da manhã, seu Alceu, o dono da mercearia, chegou com seu jaleco habitual e uma expressão carrancuda. Era um homem de pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos, sempre penteados para trás, e um olhar que raramente demonstrava simpatia. Ele parou na entrada e, ao ver Joaquim ainda enrolado na manta, suspirou impaciente. "Outra vez aqui?" murmurou para si mesmo, pegando o balde que mantinha ao lado da porta. Encheu-o de água na torneira ao lado e, sem pensar 2 vezes, despejou o líquido frio sobre Joaquim. "Levanta daí! Isso aqui não é lugar para dormir, não!" gritou, o rosto vermelho de irritação. Joaquim se encolheu, sentindo a água gelada encharcar seu corpo magro. Ele apenas ergueu os olhos, mas não disse nada. Levantou-se devagar, ajeitou os papelões e saiu em silêncio, deixando uma poça de água suja onde estivera deitado. Na esquina, o segurança da mercearia, Cláudio, observava a cena com um sorriso irônico. Cláudio era um homem alto, com cerca de 30 anos, que parecia se divertir com o poder que sua posição lhe dava. Quando Joaquim passou por ele, Cláudio soltou uma risada debochada. "Já vais, herói? Não esquece de voltar amanhã para mais banho", zombou, cruzando os braços. Joaquim seguiu seu caminho sem olhar para trás, desaparecendo na esquina, mas ele voltaria como sempre voltava. Naquela noite, Joaquim estava de volta ao seu lugar habitual. Ele já não esperava que o tratassem bem, mas aquele pedaço de calçada era o único espaço que ele podia chamar de seu. Adormeceu observando as luzes da cidade, tentando ignorar o barulho distante dos carros. De madrugada, Cláudio chegou para o turno da noite. Ao se aproximar da entrada da loja, sentiu um cheiro forte de urina. "Mas que droga é essa?" esbravejou, cobrindo o nariz com a mão. Sem pensar, ele foi direto até Joaquim, que ainda dormia enrolado em sua manta. "Acorda, seu porco imundo!" gritou Cláudio, puxando a manta com força. Joaquim acordou assustado, confuso com os gritos. "O que foi?" murmurou, ainda sonolento. "Você mijou aqui na porta, foi isso? Eu já tô cheio dessa tua falta de respeito. A gente te deixa ficar aqui, e é assim que você agradece?" Cláudio estava furioso, o rosto transpirando de raiva. "Eu não..." tentou explicar Joaquim, mas a frase mal saiu. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Cláudio empurrou-o com força, fazendo-o cair no chão. Um pequeno grupo de pessoas que passava pelo local parou para olhar a cena, mas ninguém interveio. Joaquim tentou se levantar, mas Cláudio, tomado pela raiva, deu-lhe um soco no rosto. O impacto fez Joaquim cair novamente, desta vez com o rosto sangrando. "Tá avisado? Da próxima vez que fizer isso aqui, vai ser pior", ameaçou Cláudio, ajeitando a jaqueta enquanto o observava no chão. Joaquim, ainda sem uma palavra, levantou-se com dificuldade e caminhou pela rua deserta. Seu andar era lento,
o corpo curvado pela dor. Ele sumiu na escuridão da noite, e aquela foi a última vez que alguém o viu por ali. Os dias passaram, e Joaquim não apareceu mais. A calçada da mercearia, antes ocupada por seu improvisado refúgio, agora parecia vazia e silenciosa. Para seu Alceu e Cláudio, essa ausência foi recebida com alívio. Finalmente resolveu se mandar, comentou Alceu, enquanto limpava a porta da loja com um esfregão. Isso só mostra que, quando a gente endurece, eles somem, não dá para facilitar. Cláudio concordou com um riso debochado. É isso mesmo, seu Alceu. Eles só entendem na base da força. Mas enquanto os dois seguiam suas rotinas com desprezo mascarado por alívio, os vizinhos começaram a notar a ausência de Joaquim. A senhora Dona Nilda, que morava a poucos metros da mercearia, comentou certa manhã com o dono: estranho Joaquim não estar mais aqui. Ele nunca foi de incomodar. Às vezes eu até deixava um pedaço de pão para ele. Seu Alceu bufou, como se aquilo fosse uma afronta. Dona Nilda, a senhora acha que está ajudando, mas eles se acostumam. Melhor assim. Agora ele foi embora. Vai viver a vida dele longe daqui, mas dentro de Alceu. Algo começava a se mexer. Talvez fosse o desconforto de saber que Joaquim simplesmente desaparecera, sem aviso. Mesmo assim, ele preferiu não pensar mais no assunto. Naquela mesma semana, durante uma manhã chuvosa, Cláudio chegou mais cedo para abrir a loja. Quando colocou a chave na fechadura, percebeu algo estranho. A porta não estava trancada como deveria. Ele empurrou a porta lentamente, o coração batendo rápido. Mas que diabos? Murmurou, vendo a porta entreaberta. Lá dentro, tudo parecia no lugar, mas algo não estava certo. Preocupado, ele correu até a sala dos fundos e ligou o sistema de câmeras de segurança. As imagens das últimas noites começaram a rodar, e o que viu o deixou sem palavras. Nas gravações, Joaquim aparecia todas as noites, sentado na calçada como de costume, mas em vez de dormir, ele ficava atento, observando qualquer movimento suspeito. Em várias ocasiões, Joaquim afastou bêbados e cachorros que se aproximavam da loja. Uma vez, enxotou 2 homens que pareciam rondar a entrada. Cláudio assistiu às cenas com um misto de espanto e incredulidade. Mas então veio a gravação daquela noite fatídica, quando o cheiro de urina provocou a discussão. Espera aí, Cláudio murmurou, ajustando o vídeo para retroceder. Ele viu o exato momento em que um cachorro passou e urinou na porta da loja. E logo depois, Joaquim, mesmo com suas roupas humildes, tentava limpar a sujeira com um pano velho. Cláudio engoliu em seco. Sentiu o peso de suas acusações precipitadas, mas a gravação seguinte foi ainda mais perturbadora. Na madrugada seguinte ao ataque que sofrera, 3 homens apareceram na gravação. Eles estavam encapuzados e tentaram forçar a entrada da loja. Joaquim surgiu nas imagens, enfrentando os assaltantes com as próprias mãos, desarmado e vulnerável. As cenas foram brutais. Joaquim tentou impedir os ladrões, mas a violência deles foi rápida e implacável. Um deles o golpeou com uma faca no abdômen. Joaquim cambaleou, segurando a ferida com as mãos, enquanto os ladrões fugiam, deixando-o sozinho na calçada. Cláudio congelou diante da tela. Ele apertou pause no momento em que Joaquim caiu ao chão, a expressão de dor estampada em seu rosto, mas ainda assim, com os olhos fixos na mercearia, como se mesmo naquele momento final ele quisesse protegê-la. Meu Deus! Murmurou Cláudio, sentindo um nó na garganta. Quando seu Alceu chegou, encontrou Cláudio pálido, as mãos tremendo. Ele mal conseguiu articular as palavras para explicar o que tinha visto. Seu Alceu, a gente errou. Erramos feio. Olha isso aqui, disse ele, apontando para o monitor. Alceu, incrédulo, assistiu às gravações em silêncio. Sua expressão, inicialmente cética, se foi mudando a cada segundo. Quando a cena do ataque apareceu, ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente abalado, e ele...
Ele protegeu a loja e eu. Sua voz falhou, tomada pela culpa. O silêncio pairou sobre os dois homens por alguns minutos, até que Cláudio, com os olhos marejados, tomou coragem para falar. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar ele assim. Não depois de tudo. Alceu balançou a cabeça, concordando. Apesar da culpa que o esmagava, ele sabia que era tarde demais para se redimir. Tudo o que podiam fazer agora era encontrar Joaquim, vivo ou morto. Os dias seguintes foram marcados por uma busca frenética. Cláudio e seu Alceu, acompanhados por alguns moradores da vizinhança, começaram a procurar Joaquim pela cidade. Percorreram terrenos baldios, abrigos, praças e ruas desertas. Cada canto parecia um possível refúgio para alguém como Joaquim, mas a ausência dele era esmagadora. Dona Nilda, a idosa preocupada que sempre observava tudo pela janela, comentou com lágrimas nos olhos: "Um homem tão bom, e nós nem percebemos. Se algo aconteceu com ele, é culpa nossa também." A frase ficou martelando na mente de Alceu, que pela primeira vez em anos parecia fragilizado, quase humano. Enquanto caminhava pelas ruas em busca de Joaquim, ele começou a perceber as pessoas em situação de rua de uma forma diferente, não mais como incômodos, mas como vidas invisíveis, ignoradas por ele e por tantos outros. 2 dias depois, uma notícia surgiu. Seu Zé, dono de uma oficina na periferia, relatou ter visto alguém parecido com Joaquim deitado em um terreno baldio. Quando Cláudio e Alceu chegaram ao local, foram recebidos por uma visão devastadora. Joaquim estava lá, encolhido sob uma manta velha, visivelmente debilitado. Seu rosto estava pálido e a ferida na barriga exalava um cheiro forte de infecção. Ele abriu os olhos lentamente quando ouviu os passos, mas sua força parecia estar no limite. "Joaquim", murmurou Alceu, ajoelhando-se ao lado dele. Pela primeira vez, sua voz estava carregada de arrependimento genuíno. "O que fizemos com você?" Joaquim tentou falar, mas não tinha energia suficiente. Cláudio se ajoelhou do outro lado, a voz embargada. "Calma, Joaquim. Vamos te levar para o hospital. Vamos cuidar de você. Eu juro." Os 2 homens carregaram Joaquim até o carro de Alceu e o levaram às pressas para o hospital. Lá, os médicos os informaram que o estado dele era crítico. A infecção já havia se espalhado e as chances de sobrevivência eram mínimas. Alceu esperou no corredor do hospital, a cabeça enterrada nas mãos. Ele murmurava baixinho, como se orasse: "Se ele sobreviver, eu faço o que for preciso, eu conserto tudo. Por favor, só me dê essa chance." Mas a vida não dá segundas chances tão facilmente. Naquela mesma noite, Joaquim faleceu. Sua partida foi silenciosa, sem alarde, como sua vida. Os médicos disseram que ele não sofreu nos últimos momentos, mas essas palavras não trouxeram consolo a Cláudio ou Alceu, que saíram do hospital com o peso do mundo nas costas. O velório de Joaquim foi organizado pelos moradores da vizinhança, que agora reconheciam o sacrifício daquele homem humilde. Muitos compareceram, trazendo flores simples e palavras de arrependimento. No caixão, Joaquim finalmente descansava em paz, com uma expressão serena que parecia contrastar com a dureza de sua vida. Cláudio permaneceu em silêncio o tempo todo, o rosto marcado por lágrimas contidas. Já seu Alceu, tomado por uma mistura de culpa e gratidão, decidiu falar. Ele subiu em um pequeno púlpito improvisado e respirou fundo antes de começar. "Eu não sei como pedir perdão. Não sei nem se mereço o perdão de um homem como Joaquim. Ele era melhor do que todos nós aqui, e nós falhamos com ele. Eu falhei." Sua voz tremeu, mas ele continuou. "Joaquim não tinha nada, e mesmo assim deu tudo o que tinha para proteger o que era meu. E eu só consegui enxergar isso quando já era tarde demais." As palavras foram ditas entre soluços, mas cada frase parecia tocar o coração de quem estava ali. Dias depois, Alceu tomou uma decisão.
A mercearia foi renomeada como Mercearia Joaquim, com uma placa simples, mas significativa, na entrada, em memória de quem nos ensinou o verdadeiro valor da humanidade. Além disso, ele começou a contratar pessoas em situação de rua para pequenos trabalhos na loja e passou a doar parte do lucro para projetos sociais da cidade. Já Cláudio, tomado pela culpa e pela necessidade de redenção, abandonou o emprego. Ele se juntou a uma ONG que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade. Passava seus dias oferecendo apoio e alimento para aqueles que, como Joaquim, haviam sido esquecidos pela sociedade. A história termina meses depois, com uma cena simples mas poderosa. Um garoto, passando pela mercearia, para e olha para a placa. Curioso, ele pergunta a seu Alceu, que estava varrendo a calçada, quem foi Joaquim. Alceu parou por um instante, suspirou e respondeu com um olhar cheio de emoção. Ele foi o melhor de nós, garoto, e nós só percebemos isso tarde demais. O garoto assentiu, como se entendesse, e continuou seu caminho. Alceu olhou para o céu, sussurrando baixinho, que Deus te receba, Joaquim. Você merece o descanso que nós nunca te demos. Essa história nos lembra da importância de olharmos com mais empatia e humanidade para aqueles que muitas vezes são invisíveis para a sociedade. Quantas vezes julgamos sem conhecer as lutas e sacrifícios de alguém? Joaquim foi a prova viva de que mesmo nos momentos mais difíceis, a bondade pode brilhar. Agora, queremos ouvir você. O que achou dessa história? Deixe seu comentário e compartilhe seus pensamentos. Sua opinião é muito importante para nós. E não saia ainda, já temos uma nova história emocionante esperando por você aqui na tela. Clique agora e se prepare para mais uma jornada que vai tocar seu coração. Que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima.